E a primeira razão é o crescimento da população. Olha, só para você ter uma ideia, no início desse ano 2021, o número de pessoas no mundo já chegava a quase 8 bilhões. E a perspectiva é que a gente chegue a 11 bilhões em 2100. É muita gente. Olha só essa perspectiva levando em conta então o fator tempo versus o crescimento populacional. E aí ele ainda revela o local onde esse povo todo vai estar concentrado. Claro que podemos ter um monte de ideias de modo rápido sobre qual tipo de produto cada povo irá ter mais demanda. E isso então facilita para a gente enxergar onde investir de modo seguro, porque vai ter muito mais consumo e muito mais necessidade de entregas em várias áreas dessas economias. É muita gente que vai consumir todo tipo de produto e serviço que você pode imaginar. Seja comida, seja vestuário, saúde, tecnologia e uma enormidade de coisas que talvez a gente ainda nem conheça, porque nesse exato momento está sendo criada. Incrível isso, mas é verdade. Veja que quanto maior a economia, mais ela investe em indústrias especializadas, por exemplo, em tecnologia, em comunicações, em finanças, varejo, entretenimento, turismo, serviços profissionais. E isso é uma bola de neve, porque elas necessitam ainda de suporte para todas essas áreas, tornando então as possibilidades de investimentos ainda maiores. Mas daí a gente pode então ir com todo esse consumo para outro ponto que em geral é visto de modo assustador por muita gente. E é justamente o segundo ponto que não permite que as ações caiam, e é a inflação. Eu sei que você vai dizer que é um absurdo pensar assim, porque a inflação é o mal que destrói as economias. E muito mais você pode argumentar. Mas o oposto da inflação é a deflação. Então, só para situar de modo até, eu vou dizer, simplista, você nesse momento, pense comigo um pouco. Olha só, você quando coloca teu dinheiro em investimento, pode até ser poupança. O que você quer? Juros! E este vem exatamente de uma série de cálculos que tem como base a taxa de inflação que permite então que você seja remunerado. Inclusive, claro, não queremos somente nos proteger da inflação nesse caso. A gente quer bater a inflação e receber mais por isso. É onde a gente encontra então o fator ganhar dinheiro. Sim, porque o dinheiro parado está sendo já comido pela inflação. Ganhar juros iguais à inflação nos deixou no 0 a 0. Então, o que você quer é mais que isso, certo? Olha só, agora imagine o oposto que seria então a deflação, ou inflação em termos negativos. Daí você vai dizer que ótimo, então eu não perco mais dinheiro por não investir. Mas aí eu te falo que você não poderia estar mais errado, porque agora você vai perder dobrado. Isso porque você não guarda seu dinheiro em casa, então você vai precisar deixar num banco. E esse banco, caso você não percebeu, o produto que ele vende é dinheiro. Então, se não cobrar juros, ele vai passar a te cobrar e muito mais para cuidar então do teu dinheiro que está lá dentro. E seria muito mais, eu te garanto, do que essa taxa que você paga de repente para a manutenção da tua conta. E, olha, e eu disse que a sua perda seria dobrada, né? Olha, essa foi a primeira. Agora a segunda. Justamente porque, além de agora você ter que pagar para cuidar seu dinheiro e pagar caro, ainda não consegue remuneração nenhuma, já que a inflação é negativa. Qual então seria a base para o investimento te remunerar? Já que as bases são negativas, como poderia um agente financeiro, então, te oferecer benefícios que te gerassem ganhos? Aí, ó. Então, você não ganha e ainda paga. Viu como a perda pode ser dobrada? Claro que para a inflação ser benéfica em uma economia, ela deve estar ligada diretamente a parâmetros brandos. E isto, de acordo com o Federal Reserve dos Estados Unidos, por exemplo, ele quer dizer que é uma taxa de inflação anual, por exemplo, de 2%. Ela seria benéfica ao mercado. Por que isso? Claro que você começa a ver que ela tem um limite. É um limite onde ela estimula a economia, mas ao mesmo tempo não faz com que isso gere uma hiperinflação. A inflação é uma das razões pelas quais que é melhor ser um investidor do que um poupador. Como investidor, os preços dos seus ativos sobem com a inflação, mas como forma só de economizar, o valor do seu dinheiro só diminui com o tempo.
Por isso que não podemos ficar míopes ouvindo somente o que a mídia sensacionalista fala ao nosso redor. E a gente deixa isso, então, vai deixar de lado de estudar e conhecer o que realmente são os fatos. Então, e se a gente não der ouvidos para esse tipo de especulações, a gente então vai estar longe daquelas mentiras que a mídia conta para nós. Agora vamos dar uma olhada em algo que está na nossa cara e não tem como a gente desconsiderar. É o terceiro ponto, a tecnologia. Olha só, na mesma proporção então que a população cresce, o consumo vem junto. E isso está fácil de perceber. Mas ainda o óbvio de tudo isso é que pessoas se tornam cada vez mais capazes de criar coisas incríveis e que sequer a gente imagina que poderiam existir muitas vezes. Isso porque as estatísticas nos revelam que quanto mais gente nós tivermos nessa terra, mais gênios e inventores estão entre nós. Você talvez seja um deles na tua área de atuação. Veja essa tela que mostra que à medida que a população mundial cresceu, também cresceu a velocidade do progresso humano e da inovação desde 1400. Mas isso não para, só cresce esse mercado. E aqui está mais uma prova de que os investimentos são massivos para que negócios novos, por exemplo, sejam desenvolvidos. Claro que nesse ponto a gente precisa estar atento a um detalhe muito importante, que já foi abordado inclusive pela ciência. É o que Charles Darwin falou, de onde se extrai muito aquela frase que não são os mais fortes que sobrevivem, mas sim os mais adaptados. Então eu estou falando do quarto ponto agora, que vai ser seleção natural. Para começo de conversa, só para você ter como referência, as 5 maiores empresas no índice S&P 500 hoje são Apple, Microsoft, Amazon, Google e Tesla. Essas empresas são totalmente tecnológicas e com uma visão muito além do seu tempo. Só que há 20 anos atrás, ou seja, nos anos 2000, os 5 primeiros colocados eram General Electric, Exxon, Mobil, Pfizer e Citigroup. E também tinha a Cisco. Olha só que interessante. Veja então como o mundo mudou. Está mudando e ainda vai mudar. A gente deve estar sempre atualizado e pensando fora dos padrões que nos tentam, de repente, a nos amarrar a visões às vezes um pouco míopes. Então é por isso que eu comecei mostrando para você as informações a respeito do índice S&P 500 dos Estados Unidos, porque revela empresas que dentro de seus respectivos mercados não somente seguem tendências, mas criam tendências. Assim, a última razão pela qual o índice de ações sobe no longo prazo é porque o índice sempre inclui as melhores empresas do mercado. Veja que para ser incluída no S&P 500, uma empresa americana deve ter um valor de mercado de 9,8 bilhões e lucro positivo nos últimos trimestres de maneira constante, além de outros pontos. Se uma empresa falhar em qualquer um desses critérios, a próxima melhor empresa já vai estar pronta para substituir ela. Por isso que à medida que o ritmo das mudanças tecnológicas e econômicas aceleram, o mesmo acontece com o ritmo das empresas novas e mais inovadoras, que vão substituindo então as antigas.